Então, gente, faz um tempinho que eu não gravo nada, né? Então, vamos deixar isso de lado por enquanto? Eu queria falar com vocês sobre um livro que eu tô lendo agora, que é Uma Janela Sombria, da Rachel Gillig. É um tipo de high fantasy bem feita. Imagina uma história em que te promete um mundo e ele te entrega um universo completamente maluco, sombrio, distorcido, tudo que eu gosto. A narrativa ela é tão boa e fluida que eu acabei demorando para ler porque eu não queria que terminasse. A história me prendeu de uma forma que parecia que eu estava sendo hipnotizada. E foi tão bom que eu nem me importei que era a primeira pessoa. Eu nunca gostei muito de história em primeira pessoa, não sei porquê. Quer dizer, na primeira pessoa você consegue entrar na mente do personagem, literalmente. Mas não é tão difícil assim fazer a mesma coisa com a terceira pessoa. Modéstia à parte, né? A pessoa que escreve só em terceira pessoa. Eu gostei muito da introspecção que tem da personagem principal, que é a Elspeth. Na história, a Elspeth, ela tem um ser dentro da cabeça dela. Porque ela fez o que não devia e aí o bicho entrou na cabeça dela. Aí pra isso ela precisa esconder esse fato. Ela acaba conhecendo um cara misterioso, sabe? É o Shadow Daddy da história. Aí ela tem que confiar nele para encontrar umas cartas. Eles precisam encontrar 11 cartas da Providência. Cada carta dá uma magia para a pessoa que usa. É só pegar a carta, bater 3 vezes e pronto, você consegue usar a carta. E aí eles precisam encontrar 11 dessas cartas para poder quebrar uma maldição que tem na cidade deles. E isso provavelmente também vai ajudar a Elspeth a tirar o bicho que tá na cabeça dela. Então esse é basicamente o enredo da história. A Elspeth tentando encontrar as cartas da Providência junto com o príncipe para quebrar a maldição da cidade e a maldição dela. Eu não vou contar exatamente o que acontece durante a história porque eu não quero dar spoilers. É só um vídeo aqui falando sobre o quanto eu amei esse livro e o quanto eu recomendo que vocês leiam, porque ele é exatamente o tipo de livro que se encaixa nos meus gostos. É um livro que tem um clima sombrio, de terror, de fantasia, tem um romance que é bem feito. Apesar de às vezes eu ficar meio perdida pensando em eles estão se apaixonando, não estão se apaixonando. Mas no fim deu pra perceber que eles estavam se apaixonando sim, que eles estavam, ó, juntinhos assim. A Elspeth, ela é a personagem que eu mais gostei mesmo, junto com o príncipe, que ele não é exatamente um Shadow Daddy, mas ele é grande, ele é alto, ele tem cabelos escuros, ele tem olhos cinzas, né? E é bonitão. E é, obviamente, o interesse amoroso com que ela vai ficar no final. Eu não senti nem um pouco de triângulo amoroso nessa história, o que foi um alívio. Graças aos céus, a autora não colocou triângulo amoroso, porque eu odeio triângulo amoroso. Porque no final a gente sabe com que ela vai ficar. Não é mistério nenhum. Tem os outros personagens, que são os coadjuvantes, que são basicamente a família do príncipe e a família da Elspeth. E ambos eles têm seus problemas familiares, né? Mas eu acho que a família do príncipe é bem mais... Digamos que alguns deles foram para terapia a mais do que a família da Elspeth. Eu achei a escrita bem feita. Ela me levou para dentro da história. As descrições, elas são bem estruturadas. Os diálogos parecem que são realmente pessoas que estão conversando um com o outro naquele lugar. Os personagens parecem que são daquele universo mesmo. Porque tem histórias que os personagens eles falam, só que a linguagem deles é completamente moderna, do nosso mundo, e nada parecido com o que as pessoas falariam se estivesse um mundo de fantasia medieval. O que é irritante nesse sentido. Mas aqui não. Aqui eles realmente falam como se vivessem naquele universo. É tudo muito vivo, muito... É profundo, complexo, é bem desenvolvido. Nossa, no início eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo de marcar nesse livro, porque eu pensei comigo, eu não quero marcar nele porque eu não sei se eu vou gostar depois, né? Porque vai que eu não gosto da história e aí eu decido que eu vou passar adiante o livro. Aí agora eu me arrependo amargamente de não ter marcado, porque eu amei esse livro. E as frases que eu mais gosto, eu não lembro mais onde tá. Eu não consigo encontrar mais onde estão as coisas. Eu devia ter marcado o meu livro, porque se eu marco é porque o livro vai ficar comigo pra sempre. Eu não lembro de muita coisa que aconteceu na história, eu só sei que eu adorei a história.
Mas eu sei que na história a Elspeth, ela tem muitas discussões com o pesadelo, que é o ser que tá dentro da cabeça dela. E algumas coisas que me irritaram nisso foi o fato de que às vezes o pesadelo ele diz coisas para Elspeth que deveriam ser óbvias para Elspeth e que foram mostradas na história e que o leitor já pegou. Só que é como se o pesadelo tivesse que explicar para Elspeth, porque de nós três, do leitor, do pesadelo e da Elspeth, a Elspeth não pegou o que o leitor e o pesadelo já pegaram. Mas acontece poucas vezes, então não atrapalha em nada a história. O interesse amoroso dela, que é o Ravin, que é o príncipe lá, o príncipezão, gente, eu me apaixonei. Agora eu entendo o pessoal que tem crush literário, porque antes eu não tinha nenhum crush literário. Eu não ligo pro Rhysand de Cor de Espinhos de Rosas, eu não ligo pro Xaden de Quarta Asa, até porque eu não li as histórias, mas eu sei como são essas histórias, né? Porque eu pesquiso bastante. E nenhum deles me chamou a atenção. Mas o Ravin, senhor, que homem maravilhoso. Eu quero um Ravin na minha vida. Nossa, ele é super respeitoso, ele é educado, ele é gentil, ele é bom, ele não fica zoando com a cara da Elspeth. Menos, às vezes, quando ela irrita ele. Mas ele não fica botando lá pra baixo, assim. Ele, às vezes, perde a paciência, porque, às vezes, a Elspeth, ela irrita ele. Mas, mesmo quando ele perde a paciência, ele é super composto. Ele é rígido, ele é calmo, ele é contido. Ele é um general bom. Ele sabe ser general, ele sabe ser um bom soldado. Diferente do primo dele, acho que é o primo que é o príncipe que vai herdar o trono, né? Porque o Ravin é príncipe, só que ele não é exatamente o que vai herdar o trono. O primo dele é um babaca. Cara chato da porra, pelo amor de Deus. Esse aí não presta mesmo. E o duelo entre os dois, nossa. Ravin pisou total nesse idiota. Só saiba que o primo dele, que é o príncipe herdeiro, foi falar mal da mulher dele. E o Ravin, ele falou, não, você não vai falar da minha mulher desse jeito, não. Foi uma humilhação total. E olha que esse príncipe aí, herdeiro, parece ser um cara grande e forte. Mas não pro Ravin. Não pro Ravin. Ravin deu uma rasteira nele. Outra coisa que eu gostei bastante dessa história é que nenhum personagem fica de fora. Até os secundários são bem importantes pra trama. Por exemplo, tem a Ione, que é a prima da Elspeth, que infelizmente acontece um negócio com ela que a gente, apesar de não ter passado muito tempo com a Ione, a gente sente a perda que a Elspeth tem dela. A personagem não morre, mas a gente sofre uma perda de alguma coisa dela. E tem o Elme, que é o primo do Ravin, né? E irmão do príncipe babaca. Ele também ele é fofo demais, gente. Apesar dele não gostar da Elspeth no início, ele e a Elspeth formam uma amizade tão boa quanto do Lucien com a Fairy. É muito engraçado ver esses dois juntos. E eu fiquei aliviada por ele não ser o segundo em um triângulo amoroso, porque eu não ia aguentar. Não. Não porque ele seria um bom partido, mas sim porque estragaria todo o clima da história, porque os dois, eles só são amigos, assim, entendeu? Os dois são só amigos na base do ódio, mas só amigos. Tem também a Jess, que é maravilhosa, linda, muito foda em luta, muito, sabe, aquela amiga de verdade que quando você tá prestes a se ferrar, ela fala, toma. E tem um Emory, que é um cara meio problemático, mas ele é problemático porque ele tá doente. Então, você não tem como culpar ele. Porque ele também não faz tantas coisas ruins. Ele só é meio lelé da cuca. E tem também a família da Elspeth, as irmãs gêmeas dela, que não fazem tanta coisa na história, mas elas se importam com a Elspeth um pouquinho. E tem a madrasta da Elspeth, que é típica madrasta de contos de fadas. E o pai da Elspeth, que a gente não sabe se ele quer a presença da Elspeth ou não,
mas dá pra ver que ele ainda sente muita saudade da esposa, a esposa falecida dele. E como a Elspeth lembra a esposa dele, então ele mantém as flores que a esposa dele gostava dentro de casa, mesmo com a madrasta da Elspeth ali. E a Elspeth faz questão de jogar na cara da madrasta sobre isso. Bom, resumindo aqui o que eu quero dizer, a história é perfeita, os personagens são perfeitos, a narrativa é maravilhosa, a escrita da autora é muito profunda, é muito fluida, é gostoso de ler. Ela me forçou a comprar o segundo, para eu poder descobrir o que acontece depois. Como você se atreve, Rachel Gillig? Como pode ser tão boa? E eu estou hesitando em ler. Eu comecei a ler esse livro e eu li acho que no máximo umas 30 páginas. Não porque tá ilegível ou porque tá ruim. É simplesmente porque eu não tenho condições de terminar uma saga tão boa. Não dá. Eu agradeço por ser uma duologia, porque aí eu não tenho que gastar mais. Só que depois que eu li o primeiro livro, e eu pensei em ler o segundo, e eu sei que eu vou gostar do segundo, eu fui lá e peguei o outro livro dela, Cavaleiro e a Mariposa. E eu tenho certeza de que eu vou amar esse livro também. Sério, gente, só falta fazer um altar pra essa mulher. E olha que é bem possível que eu faça, hein? É bom que esses 2 livros que eu peguei sejam bons, Rachel Gillig. Porque senão, esse altar vai servir pra outra coisa, tá? Não vai ser pra adorar a senhora, não. Obrigada por assistir o vídeo. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.